Eu Diga. não acho. Então, quando ele leu Edgar Allan Poe, ele jogou metade dos escritos dele fora. Ou mais da metade, ou todos. Porque. Tipo, porque ele achou muito bom. E eu acho isso muito engraçado, porque eu prefiro o Lovecraft do que o Allan Poe. Eu Sim. também concordo. Com todos os respeitos. Tipo, Não, Sou mas da eu minha acho opinião. assim. Outra coisa, só aproveitando, né, um gancho. O Edgar Allan Poe, ele cria essa. Nos caras da época, sabe? uhum, O Edgar Allan Poe, pra época, é o que o Tarantino é pro cinéfilo básico ultimamente, sabe? justo. É o mesmo esquema, sabe? Ele chegou e fez um negócio que ninguém tinha feito, sabe? Uhum, E, sabe, resgatou os negócios e tal, porque aquilo. Ele que desenvolveu melhor o detetive, sabe? sim. Antes do Sherlock Holmes, sabe? Sem contar que tem todo aquele mistério que ele morreu de uma forma estranha, sabe? Tem toda uma Sim. treta depois que ele morreu, sabe? Uhum, Enfim, ele é aquilo, ele é um cara trágico também, sabe? Ele sim. viveu num período esquisito, sabe? Sim. Foi pro exército, aquele todo tipo de coisa, vida bizarra e tudo. E escrevia de um jeito louco. Tanto que tem aquele clássico, As Crianças da Rua Morgue, que você tá vendo, ó, quem matou, que criatura deve ter feito isso? Mamaco gigante. É isso, o caos. Eu não li esse ainda, eu tenho que muito ler. É simplesmente mamaco. Daí, ele fez um negócio que assim, até no Japão reverberou, sabe? Porque Uhum, tem aquele autor, o Edogawa Rampo, certo? Que ele é o principal autor de mistério do Japão, sabe? uhum. Talvez ele não seja conhecido se você assistiu Bungo Stray Dogs, que eu não assisti, mas eu sei que tem esse personagem. Um dos personagens é ele, sabe? É o Rampo. E sabe o que significa o nome dele? Hum. Que? Edgar Allan Poe. É um Não, pseudônimo. nem fudendo. Sabe por quê? Nem... Porque Edogawa Rampo pensa um japonês falando Edgar Allan Poe. Edogar Rampo. Muito bom. Edogawa é Ai, Edogar. É Edgar, Edogawa. entendeu? Eu não esperava por essa. Edogawa. Sim, não, É, então, velho. Edogawa Rampo é o pseudônimo. Cara. Porque o nome dele real é Ryutaro Hirai. Pior que a galera que tá ouvindo aqui que joga Magic, escutar Edogawa Rampoa vai rir. Piada Daí, interna, vocês vão entender. e assim, ou seja, o Edgar Allan Poe, ele realmente mexeu com a mente dos caras, sabe? Da mesma O que eu... forma que o Byron mexeu com o pessoal do romantismo do gótico, sabe? Uhum. O Byron, Oscar Wilde, essa galera, sabe? Milton, aham, entendi. Milton e tal. O Edgar Allan Poe foi muito mais, sabe? Uhum. Porque ele tem, além de criar um negócio só dele, sabe? Aquela estética, o crime, sabe? Aquela Sim. coisa toda assim, resolver o crime. O pessoal não tinha visto igual, sabe? Por isso que, por mais que hoje em dia, tipo, o Lovecraft é muito melhor que o Edgar Allan Poe, né? Que o Leonardo falou. Por mais que hoje em dia a gente veja assim, sabe? Sim. Pra época, ninguém conseguia se comparar ao Edgar, sabe? Sim. E ele era o ápice, sabe? É tipo essa galera do terror, assim, que gosta de assistir de filme e fala do Tim Burton, sabe? Sim. Que não tem outro Tim Burton, sabe? O problema é que você tenta copiar a estética dele e não tem outro, sabe? Sim. Então, ele entra nisso, sabe? Essa mística do Edgar Allan Poe, sabe? Pra época. Porque ele não era erudito, sabe? Igual outros autores. Alô, estão ouvindo? Tamo vindo. Oi, tô vendo, Então, sim, sim, claro, claro. porque assim, eu já só vou terminar esse parte, né? Porque você pega outros autores da época, ainda mais autores americanos, né? Tipo Mark Twain, sabe? Sim. Eles faziam os contos pé no chão, sabe? História pé no chão. Tipo, história sobre o povo, história sobre o campo. Aquele lá da Inglaterra, o Dickens, sabe? Sim. Que por mais que fizesse uma história de fantasma aqui ou tá ali, ainda assim era um O conto das duas negócio. cidades, pô, né, muito mais, sabe, um negócio histórico, realista do Sim. que... Então, por isso que assim, o Stevenson, né?
Uhum. Ele era escocês, era de Edimburgo, e assim, ele fez o, a Ilha do Tesouro, né? Que é a aventura pirata, né? Aquela coisa jovem, sabe? Assim, que a pessoa gostou, assim. Foi o livro da garotada por séculos, sabe? E tanto que, né, Osamu Tezuka, o primeiro mangá dele pra valer, foi adaptar a Ilha do Tesouro pra mangá. Enfim. É... E o Stevenson, por exemplo, ele fez o Medic o Monstro, certo? Que toda aquela obra sombria, sabe? Todo aquele negócio. Sim. Toda aquela dualidade, aquela coisa. A própria Edimburgo se torna um lugar sombrio, sabe? Aquela, tipo, essa cidade também tem parte na atmosfera do terror, sabe? Só que Sim. ele fez um livro, sabe? Ele tem um livro de terror, sabe? Em si. E você vai vendo, assim, o pessoal própria. Por exemplo, esse pessoal do Oscar Wilde, da Mary Shelley, essa galera. Eles têm um livro só cada, sabe? Sim. Tipo, a Mary Shelley só tem o Frankenstein e alguns fragmentos de conto. O Oscar Wilde tem os poemas. E tem o do retrato do Dorian Gray, sabe? Sim. Mas é sempre pouca coisa, sabe? Sim. Tipo, quando Sim. você pensa, eu gostei, eu quero mais, não tem, sabe? Hã. Agora, o Edgar Allan Poe, ele tem bastante coisa, sabe? Total. Tipo, ele tem bastante coisa, e mesmo que ele tenha feito pouco. Fora que ele ganhou dinheiro com isso, né? A gente tem que lembrar Sim, que ele não é trágico. sim, então, não, ele é trágico por causa que ele morreu antes da hora, né? Ele morreu. É Sim. esquisito. Dizem que mataram ele, sabe? Que foi um Louco. negócio bizarro que ele tava indo casar, né? Ele tinha prometido parar de beber, porque ele era pinguço. Daí, ele tinha prometido que ia parar de beber pra casar, tal, aquela coisa toda, bonita, tal. Só que ele era meio maltrapilho, sabe? Ele andava meio esquisitão, Sim. meio blá blá blá, sabe? Daí, tem um negócio acontecendo às vezes na época, que, né, lá o voto não é obrigatório, certo? Sim. Então, pra conseguir mais voto, algum partido, alguma coisa assim, o que que o pessoal fazia? Contratavam uns bandidos que eles pegavam pessoa na rua, sabe? Geralmente mendigo, pessoa bem sarrapada, enchia de bebida, sabe? Deixava loucaço, deixava caído, sabe? E levava ele a votar, sabe? Sim. Pra Meu inflar os Deus. números, sabe? Sim. Então, pela forma que o Edgar foi encontrado, aparentemente o motivo foi esse, sabe? Uma das teorias da morte dele foi esse, que pegaram ele pra esse golpe, sabe? Incrível. Então, a morte dele é misteriosa, porque não tem solução, sabe? Não tem uma resolução do caso. Mas a teoria mais aceita é essa, que ele foi morto sem querer por causa desse golpe, sabe? Que largaram ele bêbado na rua, ele foi, se machucou tal, e deu no que deu, sabe? Ele já era meio ferrado da saúde e tem problema, né? E morreu. Então, o Edgar Allan Poe tem ele ainda bem que ele é americano, né? E, Sim. querendo ou não, esses caras do Pulp são menos na lista, sabe? Sim. Eles têm esse negócio do espírito americano, sabe? Então, ter um autor americano que fez um negócio só dele e que tem bastante, que ganhou dinheiro ainda com isso, sabe? Sim. Com morte trágica, nossa, o cara é perfeito, É o sabe? combo pra essa galera. O Então, cara é a inspiração de todo mundo, literalmente eu. É. sim, então não, ele ganhou Allan Poe, ele também inteiro da época, sabe? Até os anos 60 o cara foi. Tanto de filme tendo Mr. Price que adapta quanto dele, sabe? Sim, sim. Então, o Edgar Allan Poe realmente é um fenômeno pra essa galera, sabe? Do começo sabe, do fim do século XIX, começo do século XX, sabe? Justo. O cara é um Justo. fenômeno. Então é isso só pra justificar toda essa volta do Jurassic World Edgar Allan Poe, sabe?